Sempre que falamos em investimentos, muitos já ficam empolgados pensando em quando vão alcançar o sonho dos 1 milhão investidos, ou, para os mais cautelosos, atingir os primeiros 100 mil reais. Veja que a maioria menospreza a segunda grande meta da vida de um investidor, que é atingir os primeiros 10 mil reais. Eu falo que essa é a segunda grande meta porque a primeira é literalmente começar a investir. Só de você começar a investir em um país como o Brasil, na minha concepção, você já atingiu a primeira meta. Para você ter uma ideia, o salário médio do brasileiro em setembro de 2023 foi de R$ 3.059 segundo dados do IPEA, lembrando que essa é a média salarial. Pois todos nós sabemos que uma grande parcela vive com um salário mínimo ou até menos que isso. Porém, por haver quem ganhe acima de 10 mil reais, 15 mil reais ou 20 mil reais, essa média de renda mensal brasileira sobe para a casa dos 3 mil reais. Mas, pegando como base o salário médio de 3 mil reais, para um brasileiro que recebe essa quantia mensalmente, ter 10 mil reais investidos já é muito fora da curva. Você ainda pode achar que é pouco, mas para você ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa do Datafolha de 2023, cerca de 67% dos brasileiros não tinham qualquer reserva financeira para atender situações de emergência. Enquanto isso, aqueles que tinham algum dinheiro guardado para manter o mesmo padrão de vida por um período menor que 3 meses também eram poucos. Apenas 10%. Só por esses dados, já vemos que alguém que tem 10 mil reais no Brasil já está muito acima da média, obtendo uma tranquilidade financeira muito maior do que alguém que vive de salário em salário. No caso do nosso exemplo de alguém que ganha 3 mil reais, digamos que essa pessoa gaste 2.500 reais por mês. Isso significaria que ter 10 mil reais é ter dinheiro para cobrir 4 meses de gastos. Eu mesmo tenho um ótimo exemplo de um primo que incentivei a criar uma reserva de emergência. Ele alcançou os primeiros 10 mil reais em menos de um ano. Ele trabalhava em uma madeireira e começou a fazer hora extra para ganhar mais. Trabalhava inicialmente das 7 da manhã até as 5 da tarde, mas com a hora extra, tinha dias que saía até 10 da noite. Sim, muito cansativo, mas foi a forma que ele encontrou de ganhar mais, e deu certo. Fazendo isso, ele foi economizando a maior parte e separando para a reserva de emergência, alcançando 10 mil reais em menos de um ano. Nesse período, ele foi demitido e teve que procurar um emprego novo. Enquanto não conseguia emprego, viveu da reserva de emergência por alguns meses sem precisar recorrer a dívidas. Agora, ele já está em um emprego novo. Com a reserva bem menor, pois realmente teve que usá-la, mas já está focado em se reerguer novamente. Agora, imagina se ele não tivesse feito nenhuma reserva. Veja que as pessoas, de modo geral, sempre fixam muito a ideia de ter 1 milhão de reais, mas ter seus primeiros 10 mil reais já vai te dar uma segurança financeira bastante aceitável. Por isso, é uma meta importante de se alcançar. E é óbvio que ter 10 mil reais não quer dizer que você pode sair gastando e ostentando por aí, até porque, se você fizer isso, o dinheiro vai embora rapidinho. Você vai entender aqui por que é tão importante alcançar essa marca para suas finanças pessoais. Então já se inscreva no canal e deixe o like. Como já apresentei no vídeo, a maioria dos brasileiros, infelizmente, vive de salário em salário, naquele ciclo que nunca tem fim de gastar tudo que ganha ou até mais. Essa ilustração da corrida dos ratos já diz tudo. Sair desse ciclo é o maior desafio. Porém, quando a pessoa passa a ter controle do próprio dinheiro, a saber dizer não para as bobagens que levam a gastar mais do que pode, a determinar prioridades e também a ganhar mais com renda extra, seja se especializando no emprego, trabalhando mais ou fazendo hora extra, já vai aos poucos arrumando a casa, quitando dívidas, gastando menos do que ganha e começando a ter um dinheiro de reserva que antes não tinha, quando você deixa de ser um devedor ou de gastar tudo o que ganha e começa a formar sua reserva de emergência. Por exemplo, é comum pensar, já tenho 4 mil reais na reserva e, antes, eu estava zerado. Agora já posso comprar aquele celular que queria, aquela roupa cara, fazer aquela viagem, e assim por diante. Mas o que quero mostrar aqui é que, quando a pessoa começa a ter seus primeiros 3 mil reais ou 4 mil reais investidos ou de reserva financeira, já começa a ter um certo poder. O poder de gastar com coisas que antes não era possível,
pois estava sempre atolado de contas e não sobrava nada. Outra coisa que faz muita gente pensar em resgatar da reserva de emergência para gastar com lazer é justamente porque esse começo é muito sem graça. Muitas vezes, a pessoa tem R$ 2.000 aplicados, rendendo cerca de 1% ao mês, ou seja, algo em torno de R$ 20. Isso pode desanimar e levar a pensar: vou aproveitar a vida, para que formar reserva e investir? Vou resgatar R$ 1.000 e passar uns dias em uma pousada. Você entende o que quero dizer? Esse começo, antes de chegar aos R$ 10.000, é sem empolgação, e muitas vezes a pessoa nem continua, já começa a resgatar um pouco todo mês, e quando percebe, não tem mais nada, voltando ao ciclo que mencionei. Porém, se a pessoa tiver controle e discernimento para entender que não vale a pena resgatar a reserva de emergência para gastar com bobagem, ela vai conseguir chegar aos R$ 10.000. E é exatamente nesse momento que a mudança começa. Eu nunca vou esquecer de quando cheguei nos meus primeiros R$ 10.000. Acho que é o momento em que você realmente se sente um investidor. Você começa a ver aos poucos que o seu rendimento está crescendo. Com R$ 10.000, você já tem uma visão melhor do que são os investimentos e já sente na pele que o seu objetivo está mais palpável. Até porque resgatar R$ 500 de R$ 2.000 é muita coisa, mas se, por acaso, você precisar resgatar R$ 500 de R$ 10.000, essa diferença não é tão grande, e você vai conseguir repor o valor mais facilmente. Vale lembrar que é interessante começar pela reserva de emergência. Não comece investindo logo de cara. Primeiro, faça a sua reserva financeira e, depois, vá para os investimentos. Um dos grandes objetivos de juntar os primeiros R$ 10.000 é que essa quantia como reserva de emergência já significa que você tem um amparo para a esmagadora maioria das emergências que podem surgir. Pense comigo: se der um problema no carro, se você precisar comprar uma geladeira nova, ou mandar arrumar a TV de casa, os R$ 10.000 vão cobrir. Claro, existem emergências que ultrapassam essa quantia, mas a maioria das contas inesperadas do dia a dia são inferiores a R$ 10.000, muitas vezes até menores que R$ 1.000. Além disso, ter R$ 10.000 já é suficiente para te dar uma certa segurança financeira, como poder dizer não a algumas coisas. Por exemplo, não ser obrigado a aceitar um emprego ruim logo depois de ser demitido. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, quando está cheia de contas para pagar, já procura o primeiro emprego que aparecer após ser demitida, porque precisa receber logo no próximo mês para não se afundar mais em dívidas. Mas, quando você tem R$ 10.000, pode escolher com mais calma, podendo até recusar uma oferta de emprego ruim. Outro exemplo é a possibilidade de não fazer hora extra no trabalho se não estiver disposto, pois a pressão de trabalhar para cobrir as contas diminui. Veja que estou dando exemplos aleatórios aqui, mas o ponto é que, quando você tem uma reserva financeira, não sente mais aquela pressão constante de estar sempre correndo atrás do dinheiro. Claro que todo investidor ainda vai buscar aumentar sua renda e o montante investido, mas convenhamos que é muito diferente buscar ganhar mais tendo R$ 10.000 na conta, do que estando endividado e com as contas maiores que o salário. Como diz o livro A Psicologia Financeira, ter controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode te pagar. O valor dos seus R$ 10.000 não está em você ficar segurando o dinheiro e se sentindo fora da curva por causa disso, mas sim na possibilidade de ter mais controle sobre o seu tempo. Por exemplo, se você quer trocar de emprego, pode pedir demissão e procurar algo melhor com mais tranquilidade, ou até mesmo estudar uma nova área por alguns meses, vivendo da reserva enquanto se prepara para um novo emprego. Cada um tem uma vida e objetivos diferentes. Mas o fato é que ter R$ 10.000 já oferece uma segurança financeira aceitável. Além disso, com essa quantia, você pode se divertir mais sem culpa. Imagine ir a um restaurante com a sua namorada ou namorado, gastar R$ 50 e pagar à vista, no débito. Digamos que antes de ir, você tinha exatamente R$ 10.000 somando a reserva e a conta corrente. No final da noite, você terá R$ 9.950. Agora, imagine um outro casal que foi ao mesmo restaurante, mas está endividado e pagou no crédito. Eles vão aproveitar o mesmo ambiente e comida que você, mas no outro dia vão sentir a culpa de que não deveriam ter gastado, pois já tinham muitas contas a pagar e agora a fatura do cartão está mais alta, sem saber como vão pagar no próximo mês.
Coloquei aqui dois exemplos bem extremos, alguém endividado e alguém com exatamente R$ 10.000 na conta, para ilustrar a ideia de como ter uma certa reserva financeira te dá mais tranquilidade até para se divertir. E eu sei que você pode estar pensando, mas não seria melhor não gastar com bobagens mesmo tendo R$ 10.000? Eu discordo da ideia de que educação financeira seja apenas economizar dinheiro para sempre, sem aproveitar a vida. Acho, sim, extremamente importante que sejamos conscientes nas escolhas, especialmente se ainda não atingimos os primeiros R$ 10.000, e é aí que entra uma frase do livro A Psicologia Financeira. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Gosto muito dessa frase porque ela explica tudo. Muitas vezes, a pessoa recebe uma herança, ganha uma bolada ou junta uma quantia considerável de dinheiro e pensa que está rica. Aí, começa a comprar aquele celular caro, fazer aquela viagem, fazer churrasco todo final de semana, e quando vê, o dinheiro já foi embora muito rápido. Então, entenda que ter R$ 10.000 não significa que você está rico. Você está apenas começando a sua jornada como investidor. Tenha inteligência para não fazer besteira com esse dinheiro, pois a coisa mais fácil é gastar, e ele vai embora rápido. Aproveite a vida, sim, saia e compre o que gosta, mas com planejamento, sem ostentação, e sabendo o que está fazendo. Muitos que chegam aos R$ 10.000 já começam a resgatar da reserva para gastar com bobagens, pensando, é só R$ 300, depois eu reponho. Mas não é assim que funciona. A reserva de emergência só deve ser usada em casos reais de emergência. O dinheiro para lazer deve vir de uma parte da sua renda, não da sua reserva. Além disso, se você tem R$ 10.000 na reserva de emergência, aplicada em uma renda fixa, no momento em que estou gravando este vídeo, você estará recebendo cerca de R$ 60 a R$ 70 líquidos por mês, com a taxa Selic a 10,50%, já descontando os impostos. Porém, com essa quantia na renda fixa como reserva de emergência, você já tem um colchão de segurança para começar a investir em renda variável. Hoje em dia, por exemplo, existem muitos fundos imobiliários que pagam 1% ao mês, livre de impostos, podendo ser uma boa opção para se estudar. Além disso, também há ações que pagam dividendos. Falo mais sobre renda variável no vídeo que está aqui em cima, mas então, como juntar os primeiros R$ 10.000? A ideia é focar no objetivo final, não apenas olhar para o dinheiro em si, mas sim para as opções de escolha e segurança financeira que ele vai te proporcionar. Uma boa dica é sempre se pagar primeiro, ou seja, assim que receber sua renda, já separar uma quantia para a formação da sua reserva. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito.